uma história de traição familiar, ambição política e uma corrida desesperada contra o tempo. Não é o roteiro de uma série nova, mas um relato, assim, muito antigo. De um filho, Absalão, que planejou meticulosamente derrubar o próprio pai, o famoso rei Davi. Hoje a gente vai mergulhar nos trechos do livro de 2 Samuel, que contam exatamente o início dessa rebelião. E é uma narrativa impressionante, porque ela vai muito, mas muito além de um simples registro histórico, sabe? É quase um estudo de caso sobre manipulação de massas, a fragilidade do poder e, claro, a natureza da lealdade. As estratégias usadas aqui são atemporais. Exato. E a grande questão que me intriga é: como isso foi possível? Davi era um herói nacional, o matador de Golias. A lealdade do povo não deveria ser mais sólida? O que estava acontecendo em Israel para que uma campanha de um filho contra o pai funcionasse tão bem? Essa é a pergunta central. E a resposta, sim, ela está na estratégia brilhante e, acima de tudo, paciente de Absalão. Ele não tentou um golpe de Estado da noite para o dia. Ele construiu a base de poder dele aos poucos, de forma muito inteligente. Ok, então vamos começar por aí. Como ele faz isso? A primeira coisa que o texto menciona é que ele arrumou carros, cavalos e 50 homens correndo na frente dele. Isso é só fachada, uma ostentação, ou tem uma estratégia real por trás desse show todo? Tem uma estratégia claríssima. É a construção de uma marca. Ele não está se apresentando como apenas mais um dos filhos do rei. Ele está criando uma imagem de poder, de prestígio, de alguém que já tem tipo um status de realeza. É uma performance. Ele está dizendo: olhem para mim, eu sou importante. Certo. Então ele está construindo a marca Absalão. Mas só a imagem não basta, imagino. Onde ele encontra as pessoas para vender essa marca? No lugar mais estratégico possível. No portão da cidade. Naquela época, o portão não era só uma entrada, era o centro cívico, era o tribunal, o cartório, o lugar onde os negócios eram fechados. E Absalão se posicionava ali, todo dia, e interceptava as pessoas que vinham buscar justiça com o rei. Ele se colocava no caminho do poder. E o que ele dizia para essas pessoas? Ele tinha um roteiro perfeito. Ele ouvia o caso da pessoa e dizia algo tipo: olha, a sua causa é ótima, é justa. Mas, sinto muito, o rei não designou ninguém para te ouvir. Percebe a sutileza? Ele não ataca Davi diretamente, o que poderia gerar resistência. Ele ataca a administração. Ele cria a narrativa de um governo negligente, burocrático, inacessível. Isso é genial. Ele valida o problema da pessoa e joga a culpa no sistema. E claro, logo em seguida ele se oferece como a solução. Se eu fosse o juiz desta terra. Exatamente. E aí ele completa com o toque pessoal. O texto diz que quando alguém se aproximava para se curvar a ele, como era o costume, né? Ele estendia a mão, segurava a pessoa e a beijava. Ele quebrava o protocolo para criar uma conexão humana, quase populista. Ele era o príncipe acessível, o homem do povo. E como o texto descreve o resultado de tudo isso? O texto usa uma palavra fascinante. Não diz que ele tomou o poder ou conquistou seguidores. Diz que Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Furtava. Furtar é um processo lento, sutil, feito sem que a vítima perceba direito o que está acontecendo. Por um longo tempo, ele foi erodindo a confiança no governo de Davi e transferindo essa confiança para si mesmo. Ok, então ele passou todo esse tempo construindo uma imagem, ganhando a confiança do povo. Mas essa é só a primeira fase, certo? Em algum momento, ele tem que fazer a jogada dele. Correto. E quando ele sente que tem apoio popular suficiente, ele aciona o golpe. E, de novo, a execução é impecável. Ele vai até o pai, o rei Davi, e usa um pretexto perfeito. Pede permissão para ir à cidade de Hebrom para pagar um voto religioso que ele supostamente tinha feito. Uma desculpa piedosa impossível de negar. Davi autoriza, claro, dizendo: vá em paz. E é nesse momento que a armadilha se fecha. Mas por que Hebrom? Tinha algo especial sobre aquele lugar? Sobre Judá e depois sobre todo Israel. Claro. Ao se declarar rei ali, Absalão está refazendo os passos do pai.
se posicionando simbolicamente como sucessor legítimo. Ele está dizendo, a história está se repetindo, e agora é a minha vez. E enquanto está em Hebrom, ele envia espiões por todo o país com uma mensagem coordenada. Quando ouvirem as trombetas, gritem, Absalão é rei. Mas espera aí, ele convenceu o principal conselheiro do pai a se juntar a ele? Aitofel, isso é inacreditável. Como Aitofel, que devia tudo a Davi, pôde traí-lo dessa forma? Isso não transforma a rebelião de arriscada para quase certa de vencer? Muda completamente o jogo. A adesão de Aitofel é o que transforma uma briga de família numa ameaça nacional, assim, existencial. Aitofel não era um conselheiro qualquer. O texto diz que seus conselhos eram como consultar a palavra do próprio Deus. Nossa. Ele era o cérebro estratégico de Davi. Tê-lo ao lado de Absalão sinalizava para toda a elite de Israel que a conspiração era séria e tinha um plano viável para vencer. A notícia chega a Davi em Jerusalém como uma bomba. O coração de todo Israel está com Absalão. E a reação de Davi me parece estranha. Ele, o grande guerreiro, não chama os generais e se prepara para a batalha. Ele simplesmente diz, vamos fugir. Por quê? Parece uma desistência. À primeira vista, sim, mas é uma decisão tática. Davi explica o raciocínio dele. Ele teme que Absalão chegue rápido e fira a cidade a fio de espada. Ele está escolhendo abandonar o palácio para poupar a população de Jerusalém de um massacre, de uma guerra civil dentro dos muros da capital. É uma retirada estratégica? Exato, para ganhar tempo, se reorganizar e escolher o campo de batalha. Ainda assim, a cena da fuga é de uma humilhação profunda. O rei e sua casa a pé, como refugiados. É nesse momento de fraqueza que a gente vê um teste de lealdade incrível. Davi se vira para um comandante estrangeiro, Itai, e basicamente o libera do contrato. Diz, você é um estrangeiro, acabou de chegar, volte, fique com o novo rei. Por que você deveria sofrer comigo? Um ato de grande nobreza de um rei em desgraça, né? Ele não exige lealdade, ele a oferece como uma escolha livre. E a resposta de Tai é uma das declarações mais poderosas da narrativa. Ele jura lealdade absoluta, dizendo, onde quer que o rei, meu senhor, estiver, seja para a morte, seja para a vida, ali estará o seu servo. Uau! E ele atravessa o riacho com seus homens, se amarrando a uma causa que parecia completamente perdida. Enquanto isso, Davi sobe o Monte das Oliveiras, chorando, descalço e com a cabeça coberta. É uma imagem de derrota total, de luto público. Mas ele está realmente só se lamentando ou tem um plano se formando por baixo de toda essa humilhação? É aí que a genialidade estratégica de Davi aparece, mesmo no fundo do poço. No meio do caos, ele começa a montar uma rede de contra-espionagem. É impressionante. Como ele faz isso? Primeiro, os sacerdotes tentam levar com ele a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus. Davi os impede. Ele diz para levarem a arca de volta para Jerusalém, submetendo-se à vontade de Deus. Parece só um ato religioso, de piedade. Mas tem mais coisa aí, né? Muito mais. Ao mandar os sacerdotes de volta com a arca, eles lhes dão uma razão legítima para permanecer na capital, circulando livremente, sem levantar suspeitas. Ah, entendi. E ele imediatamente os transforma em seus espiões, seus olhos e ouvidos na cidade. Ele estabelece que os filhos deles, Aimaas e Jonatas, servirão como mensageiros secretos para lhe trazer informações cruciais. Brilhante. E então vem a notícia da traição de Aitofel. Sim. E a primeira reação de Davi é uma oração curta e desesperada. Senhor, peço-te que transformes o conselho de Aitofel em loucura. Logo em seguida, seu amigo leal, Uzai, aparece pronto para fugir com ele. Mas Davi tem outro plano. Então ele basicamente transforma o melhor amigo dele num agente duplo? Exatamente. Ele diz a Uzai, não venha comigo, volte para Jerusalém, finja lealdade a Absalão e trabalhe por dentro para frustrar os conselhos de Aitofel. Ele posiciona um ativo de inteligência no círculo mais íntimo do inimigo, com a missão específica de neutralizar a maior arma de Absalão, a sabedoria de Aitofel.
Ele transforma sua maior desvantagem em uma vantagem estratégica. Essa fuga é uma montanha-russa emocional. E no caminho, ele tem 2 encontros que parecem testar o caráter dele ao extremo. O primeiro é com Ziba, o servo de Mefibosete. Isso. Ziba aparece com provisões, o que é ótimo, mas também com uma fofoca venenosa. Ele acusa o mestre dele, Mefibosete, o neto de Saul, de ter ficado em Jerusalém na esperança de que a rebelião restaurasse o trono de sua família. E a reação de Davi é dar a Ziba tudo que pertencia a Mefibosete. Isso não parece uma decisão bem apressada? Ele nem checou a história. E aqui a gente vê a pressão afetando Davi. Ele está exausto, fugindo e simplesmente acredita na primeira história que houve. É um erro de julgamento clássico de um líder sob estresse extremo, mostrando a vulnerabilidade dele. Ele age por impulso. Mas logo em seguida vem outro teste, com Simei, um parente de Saul. E a reação de Davi é o completo oposto. Simei sai xingando Davi, atirando pedras, chamando-o de assassino. O general de Davi quer cortar a cabeça dele na hora. E em vez de raiva, Davi aceita a maldição. É uma virada incrível. Ele impede seu general e diz algo como: deixem-o amaldiçoar. Talvez o Senhor tenha mandado ele fazer isso. E ele reflete: se meu próprio filho quer me matar, por que eu me surpreenderia com este homem? Em vez de reagir com orgulho ferido, ele demonstra uma capacidade de introspecção, de humildade, considerando a possibilidade de que aquilo seja um juízo divino. Nossa, que... Ele espera que Deus veja a humildade dele e transforme a maldição em bênção. Os 2 episódios mostram, assim, os 2 lados de Davi sob pressão. Enquanto Davi está nessa jornada de humilhação, Absalão entra triunfante em Jerusalém. E Uzai, o espião, está lá para recebê-lo. Absalão simplesmente acredita na declaração de lealdade dele. Absalão desconfia, o que é natural. Ele pergunta: essa é a lealdade que você tem pelo seu amigo? Por que não foi com ele? Mas Uzai é um ator convincente. Ele dá uma resposta politicamente perfeita, dizendo que a lealdade dele é para com aquele que Deus e o povo escolheram, e que ele servirá ao filho como serviu o pai, e Absalão o aceita em seu círculo íntimo. E qual é a primeira ordem de negócios do novo rei? Ele se vira para sua maior aquisição, Aitofel, e pergunta: o que devemos fazer? O texto ressalta que o conselho de Aitofel era tão respeitado que era como se a palavra de Deus fosse consultada. Isso prepara o palco para o que vem a seguir. E o conselho é chocante: tomar as concubinas que o pai dele deixou para trás e fazer isso em público, no terraço do palácio. Qual era o objetivo disso? Além da humilhação brutal, é aqui que está a lição atemporal sobre poder. O conselho de Aitofel não era sobre luxúria ou vingança pessoal. Era uma jogada política calculada e genial. Naquela cultura, tomar o harém de um rei era o ato simbólico final de usurpação. Significava: o reinado dele acabou, o meu começou. Mas por que fazer isso de forma tão pública? Aitofel explica a lógica. Assim, todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo.
Qual era o objetivo disso além da humilhação brutal? É aqui que está a lição atemporal sobre poder. O conselho de Eitofel não era sobre luxúria ou vingança pessoal. Era uma jogada política calculada e genial. Naquela cultura, tomar o harém de um rei era o ato simbólico final de usurpação. Significava: o reinado dele acabou, o meu começou. Mas por que fazer isso de forma tão pública? Aitofel explica a lógica. Assim, todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo.
Qual era o objetivo disso além da humilhação brutal? É aqui que está a lição atemporal sobre poder. O conselho de Eitofel não era sobre luxúria ou vingança pessoal. Era uma jogada política calculada e genial. Naquela cultura, tomar o harém de um rei era o ato simbólico final de usurpação. Significava: o reinado dele acabou, o meu começou. Mas por que fazer isso de forma tão pública? Eitofel explica a lógica. Assim, todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Qual era o objetivo disso além da humilhação brutal? É aqui que está a lição atemporal sobre poder. O conselho de Eitofel não era sobre luxúria ou vingança pessoal. Era uma jogada política calculada e genial. Naquela cultura, tomar o harém de um rei era o ato simbólico final de usurpação. Significava: o reinado dele acabou, o meu começou. Mas por que fazer isso de forma tão pública? Eitofel explica a lógica. Assim, todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Ele sabia que uma rebelião pela metade estava condenada. Ao cometer esse ato público e imperdoável, Absalão eliminava qualquer chance de reconciliação. Ele estava queimando as pontes. A partir daquele momento, para ele e para todos os seus seguidores, a única saída era a vitória total. Isso solidifica a rebelião e força todos a se comprometerem até o fim. Uau! É uma estratégia de terra arrasada, politicamente falando. Então, resumindo o que a gente viu. De um lado, a ascensão de Absalão com uma campanha de relações públicas meticulosa e um golpe decisivo. Do outro, a resposta de Davi, que parece uma mistura de desespero, fé profunda e uma estratégia de contra-inteligência surpreendentemente sofisticada. Exatamente. E os temas que emergem são poderosos. Temos o conflito entre a popularidade construída artificial de Absalão e a lealdade testada no fogo, como a de Itai e Husai. Temos uma guerra de informações prestes a acontecer, personificada no duelo de conselhos entre Aitofel e Husai. E no centro de tudo, a tragédia humana de um pai e um filho, cuja disputa pessoal se torna o destino de toda uma nação. O texto dá um peso enorme ao poder da palavra, ao poder do conselho, especialmente o de Aitofel. O que nos deixa com uma reflexão. Numa disputa pelo poder, o que é mais decisivo? A força de um exército ou a palavra certa, dita no ouvido certo na hora certa? E o que acontece quando a maior arma de um líder, seu conselheiro mais sábio, se torna a principal ferramenta nas mãos de seu pior inimigo?